Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente tem um conto aí, novamente um conto africano, olha, bem legal. Carne de língua. Conhece esse conto? Fica bem atento aí, tá? Não perca nenhum detalhe para descobrir mais sobre esse conto aí, bem interessante. Tem na Árvore de Livros, tá? Para tornar essa aula mais inclusiva, aqui, ó, Késia. Bom dia, Késia. Késia é nossa intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Ela vai levar essa aula a mais pessoas, isso mesmo. E no chat, a professora Mauricéia vai trazer as novidades aí da participação de vocês. Bom dia, professora. Olá, professora Esther. É isso aí. Estamos aqui hoje mais uma vez aguardando vocês. E a professora Esther vai trazer um conto. Fiquem atentos e contem aí pra gente o que vocês acharam. Isso mesmo, professora Mauricéia. A gente vem trabalhando os contos, não é? Já trouxemos um conto aí africano a semana passada, bem legal, não foi? Eu acho que vocês lembram. Eu falei para vocês que o conto que eu trouxe da outra vez foi do sul da África, tá? E dessa vez eu vou trazer da parte ocidental, do povo queniano, tá? Do Quênia. Então presta bem atenção que vai ser bem legal. Então se organiza, separa todo o material e o melhor, presta atenção na hora da contação, tá? Observa os detalhes para você também saber contar esse conto, não é? Trazer essa história aí bem legal. O material é esse, não é? Aprender sempre de língua portuguesa. Estamos no 4º volume, quase acabando. Isso mesmo, bem legal esse material. E o continente africano, cheio de histórias, cheios de imaginação, não é, pra gente, não é? Tem os griots que eu falei para vocês, então tem muita história. O povo africano conta muito história. E nesse conto aí você vai perceber a importância das histórias que são contadas lá no continente africano. Então, conto africano. A gente já falou sobre o conto, que é o conto, não foi? E não é diferente com o conto africano. A gente já verificou que tem os elementos de um enredo, não é? A gente percebeu que todo conto, ele traz um ensinamento, não é? Então, não é diferente com o conto africano, tá? Um detalhe que eu trago para vocês é que por meio dessas histórias, não é? Que são contadas lá no continente africano, através dos griots, não é? As pessoas passam ensinamento, tá? Essas histórias são narradas pelos mais velhos, não é? Para as crianças e também pelos contadores de histórias, como eu falei para vocês, que são conhecidos como griots, tá? Então, esses griots, eles, além de contarem histórias, eles também ensinam muitas coisas para o povo africano, né? Inclusive as crianças, tá? As crianças e os adolescentes. Mas os adultos participam também desse momento de contação de histórias. Os griots, não é? Agora falando um pouco o que são os griots, não é? São considerados, né, pessoas sábias, tá? São aquelas pessoas que têm uma grande importância lá no continente africano, porque eles trazem, não é, essa contação de história, eles vão passando essa herança cultural para o povo. Então, eles são considerados importantes e são bastante respeitados pela comunidade onde vivem. O conto africano, né, nas aldeias, geralmente, o que é que acontece? Nas aldeias africanas, né, eles têm o costume de sentar-se à sombra das árvores ou em volta de uma fogueira, não é? À noite, né? Eles ficam em volta da fogueira ali. Para passar as horas, não é? Eles aproveitam para ouvir essas histórias, esse mundo fantástico, né, que é trazido através dos contos africanos, tá? E qual é a função de um conto? A gente já verificou que o conto, ele tem alguns elementos, não é, que são bem importantes, que a gente, inclusive eu coloquei a palavra pente, tá? Como se fosse um acróstico
da função do conto. Por quê? Porque a gente tem personagem no conto, não é isso? A gente tem o espaço onde acontece o conto. A gente tem o narrador, que é a pessoa que está narrando o conto. A gente tem também o tempo, né? Como era uma vez, há muito tempo atrás, na manhã seguinte, não é? E a gente também tem o espaço, que é o local onde acontece aquela história, né? E o enredo, né? Porque eu já falei do espaço, o enredo que é todo desenrolar da história, tudo o que acontece na história. Então, agora que a gente já sabe de tudo, a gente vai agora pensar na função social de um conto, que é, para que serve um conto? Ele serve principalmente para divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos, não é, importantes para a vida, né, sobre a vida, não é? Então, toda vez que você lê um conto como esse que eu vou trazer aqui, ele vai mostrar um ensinamento que é importante, tá? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, nesse conto que eu vou trazer, observa e descobre aí qual é o ensinamento que ele vai trazer. Antes de contar, não é? Porque ele está na árvore de livros, tá? Esse conto aí, esse conto africano, Carne de Língua. E ele está nesse livrinho aí, olha, que está na tela, as narrativas preferidas de um contador de história. Olha que legal, de Ilan Breman e de Fernando Vilela. As ilustrações é bem parecida com uma xilogravura, tá? Uma xilogravura colorida. Aí você vai observar aí como é bonita essas ilustrações. E agora, antes de ir para o conto, eu vou chamar a professora Mauricéia. E aí, professora Mauricéia? Olá, Esther, eu estava aqui observando esse livro, né? Eu não conhecia ainda, e olha que eu gosto bastante da árvore, mas eu não conhecia esse livro. Vou aproveitar, assim que terminar a aula, para acessar e ler, além deste, né, deste conto que você vai fazer aí, vou ler outros contos dele, porque me parece que traz, assim, muitas histórias interessantes. E a ilustração é, assim, a parte, né, porque eu sempre chamo atenção para as ilustrações dos livros que a gente lê. Faz parte a gente olhar direitinho, realmente, como ele ilustra a história. Muito legal, né, professora Mauricéia? E essa ilustração eu achei bem diferente. Ela lembra muito uma xilogravura, tá? É uma ilustração bem interessante, tá? Ela é colorida, mas lembra muito. Eu achei muito bonita a ilustração. E tem tudo a ver com a África, né? Então tá aí, ó, na árvore de livros. Só é apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e a gente vai agora para a contação de história, tá? Observa aí detalhadamente essa contação e não perca nenhum detalhe dessa contação de história que vai ser bem legal. Então vamos começar agora essa contação de história. Era uma vez, além dos 7 reinos, além dos 7 mares, um rei que queria muito se casar. Certo dia, ele encontrou com a esposa. Se conheceram e resolveram se unir. Mas sabe o que aconteceu? Assim que a rainha cruzou o portão do palácio, ela começou a ficar doente e começou a definhar, a definhar, a definhar e ficava tão magrinha, estava tão magrinha. E o rei começou a ficar preocupado. O que houve com a minha rainha? O rei ficou tão preocupado que resolveu ele mesmo resolver o problema da rainha. E ele chegou e disse: minha rainha, não se preocupe, eu irei procurar para você a solução desse problema, dessa doença. E ele saiu. Ele pegou o seu cavalo e começou a cavalgar. E foi em busca da cura para aquela doença desconhecida da rainha. E quando ele estava caminhando
ele encontrou uma cabana e observou que dentro da cabana existia uma mulher e um homem sorridentes, felizes, dando gargalhadas. Ouviu? Você está ouvindo a gargalhada? E o rei ficou olhando pela janela, admirado. E a mulher do camponês, aquela camponesa estava tão gordinha. Por que será que minha rainha está magra? Vou saber dele agora. E chamou o camponês. Diga-me agora, o que é que você dá para a sua mulher? A minha esposa está definhando em casa, morrendo, e essa mulher tão gordinha, tão rosadinha. O que é que está acontecendo? Me conte. O camponês, ó majestade, eu dou apenas carne de língua para ela. Carne de língua? Isso mesmo, majestade, dou carne de língua. E o rei se apressou e correu e chegou no castelo, chamou o cozinheiro e disse: eu quero que você prepare uma sopa com carne de língua. E prontamente o cozinheiro chegou, pegou língua de elefante, língua de javali, língua de jabuti, língua de cobra, língua de coelho, língua de vaca, língua de girafa, língua de todos os animais que podia. E mexeu, mexeu, mexeu e fez uma sopa bem gostosa. Chegou o rei e falou: agora eu vou servir para minha esposa. E ele serviu a sopa para a esposa. E a esposa: eu não quero, não quero isso. E ela continuou a definhar. Continuou a definhar, continuou a definhar, continuou a definhar, definhar, definhar. E estava quase morrendo. E o rei resolveu: eu vou lá. Aquele camponês me enganou. Pegou a sua esposa rapidamente e correu. Chegou na casa do camponês e disse: olhe, você me enganou. Vou levar sua esposa para o palácio. E você vai ficar aí com minha esposa e vai cuidar dela, assim como você cuidou da sua esposa. E eu vou cuidar da sua esposa. Quando o rei chegou no palácio, assim que a esposa do camponês entrou, ela começou a definhar, definhar, definhar. Estava quase morrendo, morrendo. Não tinha jeito, ela estava muito magrinha, muito magrinha. E o rei dava para ela sopa de carne de língua e ela magra, magra. E o rei: ela vai morrer, essa mulher vai morrer. Correu e foi para a casa do camponês. Quando ele chegou na casa do camponês, ele percebeu que a sua esposa já estava bem gordinha, rosadinha, bonita. E o que foi que esse homem fez? Ele prontamente, olhando pela janela, a sua esposa gargalhando, ele não teve dúvida. Ele meteu o pé na porta, derrubou a porta e entrou. Conte-me, o que você fez com a minha esposa? E o camponês disse: eu dei apenas carne de língua. Carne de língua? Mas eu dei carne de língua para sua esposa e ela está quase morrendo. E disse: majestade, como foi que você fez? Eu fiz sopa com língua de todos os animais que existiam. Não é isso, majestade. Carne de língua são histórias. Eu conto histórias para minha esposa todos os dias. Aí o rei entendeu. E daquele momento em diante, ele levou a esposa dele para o palácio e a camponesa voltou para a sua casa e se tornou feliz para sempre. E o rei, a partir daquele dia, resolveu contar histórias para a sua esposa. E a sua esposa ficou muito feliz e saudável. E é isso que todo o povo queniano faz: dar carne de língua. Carne de língua são histórias. E aí, gostaram? Olha as cenas, as imagens desse conto. E aí, qual é o ensinamento que esse conto traz para você?
Conta pra gente. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!